Irmãos e irmãs, estamos diante de um texto, de uma parábola, que reflete muito bem como que é o coração, quais são os valores de Deus. Nos mostra como que Deus age. Então vamos imaginar essa situação e antes de nós comentarmos de forma precipitada o que seria o correto, o que seria o justo, vamos refletir e vamos aprender a maneira de Deus agir. Na época de Jesus, haviam muitas pessoas que recebiam o seu salário por dia. Então a pessoa trabalhava um dia, chegava no fim do dia e recebia o seu salário. Aqui em Macau, não sei se acontece ainda, mas algum tempo atrás acontecia algumas pessoas, muitas delas filipinas, que trabalhavam algumas horas e recebiam por hora. Pessoas que precisavam de um complemento na sua renda. Não sei se existe mais ou não. No Brasil existe, nós chamamos de diaristas. Então existem as diaristas. Não tem um salário por mês, mas recebe por dia. Na época de Jesus também acontecia com muitas pessoas assim. Então o proprietário da vinha, e aqui os portugueses vão entender muito bem e vão se sentir muito próximos dessa realidade. O funcionário da vinha, o dono da vinha, logo cedo, possivelmente aqui 6, 7 horas da manhã, ele saiu para recrutar algumas pessoas que iam trabalhar para ele, iam trabalhar o dia todo. E ele encontrou os primeiros que estavam ociosos, que não tinham um trabalho fixo e disse: se vocês trabalharem para mim, no fim do dia eu darei 1 denário para cada um. Então foi um acordo. Me recordo do meu avô, ele dizia assim: o que é combinado não é caro. Então o trato foi 1 denário no fim do dia. E aí aquele patrão percebeu que ele tinha o desejo, ou a necessidade, não sabemos, de contratar outras pessoas. E aí ele continuou caminhando na praça e percebeu que haviam outras pessoas ociosas por volta das 9 da manhã. E disse para eles: se vocês quiserem trabalhar para mim, no fim do dia eu pagarei o que for justo. Não disse valor nenhum. E aí, meio-dia ele voltou e percebeu que tinham outros ainda ociosos. E disse: se vocês quiserem trabalhar para mim na minha vinha, no fim do dia eu pagarei o que for justo. E aí, 3 horas da tarde, já no fim do dia, continuou caminhando, foi na praça e percebeu que havia ainda alguns desocupados. E ele disse o mesmo: se vocês trabalharem para mim no fim do dia, eu pagarei o que é justo. Aquele homem, aqui nós podemos perceber que aqui já entra a misericórdia, já entra a bondade. Ele percebeu que no fim do dia haviam algumas pessoas que também estavam sem trabalho, e aqui já possivelmente na hora de encerrar o trabalho, já por volta das 5 horas da tarde, encontrou mais alguns e disse: se vocês forem para a minha vinha e trabalharem, no fim do dia eu pagarei o que é justo. Ele entrou em acordo com os primeiros, bem cedinho, disse que pagaria 1 denário. Depois, aproximadamente a cada 3 horas, ele saía, recrutava alguns e disse que pagaria o que fosse justo. E aí chegou no fim do dia, hora de receber o salário. E aí ele começou por quem? Ele começou por aqueles que foram chamados por último. Deviam ter trabalhado só alguns minutos. Foram lá, receberam 1 denário. Aí aqueles que tinham trabalhado um pouco mais, já usaram o raciocínio, a lógica que nós usaríamos, trabalharam meia hora, receberam 1 denário. Eu trabalhei 3 horas, quanto será que eu vou receber? E aí foi lá o patrão, também deu 1 denário. Aqueles que começaram meio-dia, foi lá o patrão também, deu 1 denário. Os que começaram às 9 da manhã, foi o patrão e deu 1 denário. E aí depois aqueles que trabalharam o dia todo, que começaram logo de manhã, foram lá, imaginaram, trabalhamos o dia todo, receberam também 1 denário. E esses ficaram zangados, eles ficaram irritados. Eles disseram: não é justo, nós suportamos o calor do dia, nós trabalhamos de sol a sol, nós fizemos muito mais do que os outros. Se eles receberam 1 denário, nós deveríamos receber muito mais. Muitos de nós diriam: realmente eles têm razão, eles trabalharam mais, deveriam receber mais. O pensamento de Deus é diferente. E veja, o pensamento de Deus ser diferente não significa que Deus é injusto.
Vamos raciocinar o que Deus combinou, o que aquele proprietário combinou com aqueles que começaram o início do dia, aqueles que começaram, vamos colocar às 6 da manhã. O que ele combinou? Qual foi o acordo? Que ele pagaria? Um denário, e ele pagou um denário. O que foi combinado foi pago. E aí ele disse, se eu quero ser bom e pagar o mesmo para os outros, por que vocês têm inveja? A primeira lição do Evangelho não é sobre a inveja. A primeira lição do Evangelho é: Deus nos chama em diferentes momentos da nossa vida. Quando eu estava no seminário, segundo ano do seminário, morei com jovens que entraram no seminário com 12 anos de idade. Imagina, com 12 anos de idade eu nem ia na missa. Com 12 anos de idade jogava futebol na rua. Com 12 anos de idade nunca pensei em ser padre. Eu entrei com 21. Tinha um colega que entrou no seminário, tinha 55 anos de idade. Não fiquem zangados comigo e com os meus colegas, mas ele tinha, no Brasil a gente chama de apelido, em inglês é nickname. O apelido dele era vô. Todo mundo ali 18, 17, 20. Aí de repente entrou um com 55. O povo chamava ele de vô. Ô vô, hoje é você que reza, ô vô. Bullying, coitado. Nem sabia o nome dele, mas chamavam ele de vô. Então, ele foi como aqueles que entraram na última hora. Aquele que entrou com 11 foi aquele que entrou primeiro. Eu entrei com 21. Deus, ele chama em diferentes momentos da vida. Tem pessoas que estão na igreja desde quando eram pequenas e nunca deixaram a igreja, nunca deixaram de participar da missa. Tem pessoas que vão se converter no apagar das luzes, aos 45 minutos do segundo tempo. Tem pessoas que vão se converter no fim da vida. Não compare, não fique zangado com essas pessoas porque elas estão vindo só agora. Agradeça a Deus pelo tempo que você ficou. Então, Santo Agostinho, ele tinha uma frase belíssima, ele dizia assim: eu tenho medo da graça de Deus que passa, mas que não vai voltar mais. Uma das coisas, presta atenção no que o padre vai dizer, uma das coisas que fere, não só fere, uma das coisas que mais estraga o coração de uma pessoa é a comparação. Já ouvi pessoas dizendo: o padre conversa com ela, mas não conversa comigo. O bispo dá atenção para tal pessoa, mas não dá para aquela. Não compara. Não compara. Ninguém sabe o que existe dentro do coração de cada pessoa. Ninguém sabe a necessidade de cada uma. Não compara. A comparação, perdão da palavra, a comparação é um dos maiores venenos que o demônio vai colocando no nosso coração para nos fazer pessoas rancorosas, pessoas tristes, invejosas, maldosas e depois pessoas que vão perder a sua fé. Não compare, cada um é chamado em um determinado momento da nossa vida. Sabe como que nós podemos saber se alguém é um bom amigo ou não? Normalmente alguém vai dizer assim: para sabermos se alguém é um bom amigo ou não, quando eu estou no hospital, se alguém vai me visitar, é um bom amigo. Quando de repente eu perdi o emprego, alguém me dá um valor financeiro, é um bom amigo, sem dúvida nenhuma. Uma pessoa que nos socorre no momento de dificuldade, claro que é um bom amigo. Mas não é tão difícil ajudar alguém quando nós estamos melhor. Você olha de cima para baixo, você está superior à pessoa, é como se fosse uma caridade, perdão, em alguns casos até como se fosse uma esmola. Aquilo faz até bem para a sua alma, faz até bem para o seu coração, fica com a consciência tranquila. Muitas pessoas podem fazer isso e de fato nem serem grandes amigos. Sabe quando nós vamos perceber, possivelmente vocês já ouviram o padre dizer isso, sabe quando nós vamos perceber que alguém é um bom amigo? Quando algo der certo na sua vida, você estiver feliz e essa pessoa se alegrar com a sua felicidade. Uma pessoa que de repente ganhou uma promoção no trabalho
E aí um irmão, um amigo da igreja, outra pessoa fica feliz. Louvado seja Deus, você melhorou, tem mais dinheiro, você hoje tem uma situação melhor. Uma pessoa que é capaz de se alegrar com a alegria do outro, uma pessoa que é capaz de se alegrar com a nossa alegria, esse é um amigo. Porque o inimigo, ou uma pessoa que não tem um coração bom, ela não vai conseguir. E aqui eu digo isso não para nós olharmos para os outros e dizer, realmente fulano, fulano e fulano. Não, o Evangelho, ele tem como primeiro objetivo para que nós olhemos para a nossa vida. A nossa vida. É verdade, o padre está dizendo, fulano é assim. Não, eu. Agora essa pergunta, faça do fundo do coração. Daqui a pouco nós vamos ter a formação, o padre vai falar sobre Padre Pio, modelo de sacerdote. Hoje nós celebramos Padre Pio, celebramos o domingo, 25º domingo, mas dia 23 de setembro também é um dia dedicado a Padre Pio. Nós vamos falar sobre Padre Pio, um grande pai espiritual, e a minha missão como padre é ser pai espiritual para vocês. A minha missão como padre é ajudar vocês a irem para o céu. A minha missão não é tanto organizar trabalhos sociais na cidade, jogar futebol com as crianças, preparar andor com flores para Nossa Senhora. Tudo isso é interessante, o padre pode fazer, mas a missão principal do padre é levar vocês para o céu. Eu ficarei muito triste se um dia eu chegar lá e alguém não estiver, e um de vocês não estiverem. Então a primeira lição de hoje é: se alegre com a alegria dos outros. Se alegre com a alegria dos outros, não tenha inveja. A inveja só faz mal para nós, e a inveja não é algo que cai de repente no nosso coração. A inveja, ela começa a ser plantada e começa a crescer aos poucos. Qual que é o primeiro veneninho onde a inveja é plantada? Começa com C, o padre começou a dizer, comparação. Não compare, padre, eu não comparo. Parabéns, você já está muito santo. Eu não consegui isso ainda. Às vezes eu falho. Então, peça essa graça. Não compara. Padre, você quer me ofender? Padre, por que você está falando isso? Não, é a palavra de Deus. O padre tem como missão ajudar vocês a irem para o céu. Primeiro, nós somos chamados. Se nós somos chamados, diga sim a Deus. Para nós participarmos da missa, participar da igreja, não é uma obrigação, não é um peso, é uma alegria. É uma alegria. Quando entrar na igreja, deixa o relógio, esquece as outras coisas, coloca o seu coração e diga assim: eu vou me encontrar com o Senhor, eu vou me encontrar com Deus. Agora é um encontro, é uma festa, é a festa da fé, é a festa do encontro com o Senhor. Primeira lição: Deus, Ele chama a todos, porém Ele chama em diferentes momentos da nossa vida. Segunda lição: o Evangelho nos mostra que a recompensa de Deus é conforme a vontade dEle. Sabe por quê? Às vezes também tem pessoas que dizem assim: parece que algumas pessoas que nem vêm à igreja progridem, estão melhores na vida, às vezes tem até saúde, às vezes vai tudo bem na vida daquelas pessoas. E aí uma pessoa que não sai da igreja, não para de rezar, parece que sofre tanto, tem tantas dificuldades. Por que Deus é injusto? Deus, Ele não é injusto. Ele dá como aquele patrão. Ele dá as graças como Ele quer e no momento que Ele quer. Cada vez mais eu tenho certeza disso que eu vou falar. Deus muitas vezes, ou sempre, Deus, Ele não vai dar aquilo que nós pedimos. Deus, Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Porque aquilo que nós pedimos muitas vezes, Deus, Ele consegue olhar lá na frente. Muitas vezes aquilo que nós pedimos muitas vezes não servirá para a finalidade maior da nossa vida, que é a nossa santificação. Por isso Deus, na sua infinita sabedoria, pode ser que às vezes Ele vai dar o que nós pedimos, mas principalmente Ele vai dar aquilo que nós precisamos. Tenha paciência, tenha perseverança. Uma das características da maturidade, da fé de alguém, é não se comparar com os outros, é dizer sim quando Deus nos pede algo, é aceitar as demoras, as opções,
e a vontade de Deus, mesmo quando isso não vai de acordo com o nosso desejo. Que o Evangelho de hoje nos ajude a trazermos essa mensagem para dentro do nosso coração e da nossa alma, aprendermos e nos tornarmos pessoas melhores. À medida que vamos nos tornando melhores, vamos nos tornando mais livres, vamos nos tornando mais felizes, vamos nos tornando pessoas mais agradáveis, pessoas mais santas, pessoas que vão se tornando aquilo que nós fomos chamados a ser, mais parecidos com Jesus de Nazaré.